Um dia Jesus vai voltar. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Por que que vai haver o fim? E de que maneira o Novo Testamento particularmente desenvolve essa ideia? É essa trilha que nós vamos percorrer. Sem antes nós pontuarmos algumas coisas rápidas com relação às formas de nós interpretarmos a palavra de Deus. E nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre a interpretação dos últimos acontecimentos, que podem ser baseados em vários temas, mas principalmente o que tem sido colocado como um tema muito importante é a questão daquilo que nós chamamos de milênio. E é a partir da interpretação do milênio, principalmente, é que nós temos a divisão de várias formas de se pensar a escatologia. Talvez os irmãos que estão aqui possam ser divididos nessas escolas de interpretação, que são formas do ser humano ler as Escrituras Sagradas, particularmente o Novo Testamento, particularmente o discurso escatológico de Jesus, os sermões e os ensinos escatológicos do apóstolo Paulo, e também todo o Apocalipse, mas interpretando de formas um pouquinho diferentes umas das outras, e aquilo que meio que baseia essa divisão é a questão do milênio. E o texto básico do milênio está lá em Apocalipse 20, versículo 1 a 8, que nós vamos ler juntos aí. Então, na Nova Versão Internacional diz assim o texto: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do evangelho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido sua marca na testa nem nas suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Quando nós falamos de milênio, nós estamos falando desse período de 1000 anos, que diz a palavra de Deus, Apocalipse, que Cristo irá reinar junto com o seu povo. A grande questão é, esses 1000 anos, isso que nós chamamos de milênio, são 1000 anos literais? São 1000 anos simbólicos? Como é que nós podemos interpretar? 1000 anos é muito tempo. Nós estamos no segundo milênio depois da morte de Jesus Cristo. Em termos históricos, 1000 anos passa rapidamente. Então, que negócio é esse de 1000 anos e por que os 1000 anos são necessários? Veja que a questão do milênio, ela é explicitamente citada apenas nesse texto de Apocalipse. Jesus não falou de milênio, o apóstolo Paulo não falou de milênio, os demais apóstolos e seus associados não falaram de milênio, João falou do milênio dentro de um contexto, e nós vamos ver isso amanhã, de um texto que usa muita linguagem simbólica. Então, a igreja ao longo da sua história se debruçou sobre esse tema. O que é o milênio? Esses 1000 anos são literais ou simbólicos? O número 1000
na Bíblia, ele expressa uma contagem que dá a ideia de um tempo relativamente longo. A gente pode ver isso lá no Salmo 84, versículo 10 e no Salmo 90, verso 4. E a partir do conceito de milênio, nós temos pelo menos 3 escolas de interpretação escatológica, que os irmãos já devem conhecer. Temos a escola pré-milenista, ou seja, o pré-milenismo, que acredita que Cristo volta no primeiro estágio da segunda vinda, antes do milênio, que é literal. Ou seja, Jesus vai vir e vai inaugurar um período de 1000 anos literais, reinando literalmente sobre Jerusalém. Nós temos outra corrente interpretativa que é menos frequente, mas existe, que é o pós-milenismo. Dentro do pós-milenismo nós temos a ideia de que Cristo volta depois de um milênio não literal. Ou seja, Jesus volta depois desse tempo, aonde há um certo governo de Cristo por meio da igreja, onde as coisas vão melhorando, onde há um desenvolvimento que culmina com a própria volta e o retorno de Jesus Cristo. E existe uma terceira escola, que é a escola amilenista, que considera que quando o Apocalipse fala de 1000 anos, não é 1000 anos de fato, mas é só um símbolo. Não são 1000 anos literais, mas é o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda de Jesus ocorreu há 2000 anos atrás. A segunda vinda de Jesus é a vinda que nós estamos esperando, que vai marcar o fim definitivo de todas as coisas. A primeira vinda foi marcada pela encarnação, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus depois ascendeu aos céus e, como diz o credo apostólico, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Mas um dia ele vai voltar. E essa volta, teologicamente, é chamado de parúsia ou parousia. Repitam comigo, parúsia é a volta de Jesus Cristo, é a segunda volta de Jesus Cristo. Então, o amilenismo crê que Cristo está reinando nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda, por meio da igreja. E que as forças demoníacas estão de alguma maneira controladas para que o evangelho possa ser pregado a todas as nações, e quando o evangelho for pregado a todas as nações, aí sim virá o fim definitivo. Então, se nós formos entrar em cada escola rapidamente, nós vamos ver que o pré-milenismo, chamado histórico, ela é uma visão que nós temos os seus resquícios lá atrás, nos primeiros séculos, nos pais apostólicos. Nós temos a ideia de que no fim dos tempos, Jesus voltará e ressuscitará os crentes, que Jesus reinará por 1000 anos literais, período em que Satanás vai ficar preso, e no fim do milênio, Satanás será solto para causar uma grande rebelião contra Deus. E ao final dessa rebelião, Jesus Cristo, ele voltará com a sua igreja e vencerá as forças do diabo. E o que vai marcar o início do milênio é que antes do milênio, o que acontece com a igreja? Ela é arrebatada. O pré-milenismo, que nós chamamos de dispensacionalista, o próximo slide, isso, é algo já mais atual. Ela remonta e ganha destaque a partir do século XIX. E o pré-milenismo chamado dispensacionalista divide a história da igreja em períodos, em dispensações, em administrações diferentes da graça de Deus a pessoas diferentes. Então tem a dispensação com Israel, onde Deus usa o povo de Israel. Depois Israel sai de cena, entra a dispensação da igreja. Depois a igreja sai de cena, Jesus volta a tratar especificamente com Israel. Essa visão ganha destaque a partir do século XIX, e dentro dessa escola pré-milenista, o retorno de Jesus é dividido em 2 fases. A primeira, marcada pelo arrebatamento secreto dos crentes. Nós vamos ver o texto de Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, que nós vamos ver na próxima palestra. E nós temos o segundo aparecimento, quando Jesus retorna ao mundo novamente com toda a sua igreja, para aí sim julgar vivos e os mortos. Então, a segunda vinda de Jesus é dividida em 2 fases, dentro do pré-milenismo dispensacionalista.
O milênio ainda continua sendo um período de 1000 anos, literais. Durante o milênio, Deus trata especialmente com Israel. Então, a esperança do dispensacionalista é que quando a igreja subir, não vai ter mais a igreja, Deus vai voltar a tratar com Israel. Vai ter o governo de Jesus em Israel. Israel étnico vai ser restaurado, o templo que foi destruído vai ser reconstruído, e todas essas coisas que são foco daquilo que está acontecendo, por exemplo, hoje. Hoje as pessoas veem a guerra de Israel contra Hamas, e muita gente fica desesperada, angustiada, pensando que o retorno de Jesus está iminente e próximo. Mas será que é isso mesmo? Depende da sua interpretação das últimas coisas. Durante o milênio, Deus então trata especialmente com Israel, cumprindo sobre Israel todas as promessas do Antigo Testamento. Então a diferença que existe é que Deus trata de uma forma com Israel, o Israel étnico, e trata de outra forma com os gentios que somos todos nós. Tem o tradicional mapa, né? O próximo slide, o mapa dispensacionalista. Eu acho que os irmãos já viram esse mapa em alguma parte da vida, que divide a história em eras e dispensações. Cada parte da história tem o seu respectivo correspondente dentro desse esquema. As 7 cartas do Apocalipse são entendidos como 7 momentos em sequência da igreja. Nós temos toda a divisão daquilo que vai ser o milênio, o que vai acontecer depois do milênio. Enfim, tudo isso está assim milimetricamente esquematizado. E essa é uma forma de você entender a realidade da escatologia. Mas saindo um pouquinho do pré-milenismo, nós temos um pós-milenismo, próximo slide, que é talvez uma escola interpretativa pouco conhecida aqui no Brasil. Porque de fato o pós-milenismo é uma visão minoritária dentro do cristianismo. Conta que o milênio não é um tempo literal. Nesse tempo, entre a primeira ressurreição e a parúzia, o evangelho ele vai ser pregado a todas as nações com perseguição. E esse é o governo de Cristo no milênio, porque em Cristo e pelo evangelho de Cristo, todas as pessoas elas vão sendo gradualmente alcançadas. Então é uma visão otimista da história. É uma visão que diz que tudo vai melhorar conforme o tempo for passando, porque o evangelho vai alcançando mais pessoas, e aonde o evangelho encontra morada, as pessoas se transformam e vivem melhor. Então há uma visão otimista da história. Durante esse tempo, os cristãos passarão a exercer cada vez mais influência sobre a cultura geral, obtendo riquezas, prestígio e até mesmo domínio. Ou seja, é uma visão que tudo vai dar certo. Mas essa visão pós-milenista, que estava muito em voga no começo do século XX, encontrou uma grande barreira, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quando tudo estava caminhando bem, quando as pessoas estavam imaginando que agora vai dar tudo certo, tecnologia, riqueza, vem a Primeira Guerra Mundial, dizima a Europa. Depois de 39 a 45 vem a Segunda Guerra Mundial, dizima a Europa, coloca até o Brasil dentro da guerra, massacra milhões de judeus, e é toda aquela carnificina que nós aprendemos nos livros de história. E a grande pergunta que os teólogos pós-milenistas fazem depois da Segunda Guerra Mundial é: será que a gente estava certo em ter uma visão otimista da história? Será que nós, seres humanos, podemos ter esse poder em nome de Jesus, imunido com o evangelho, de fazer com que a história melhore? Porque o que fazia sentido para os pós-milenistas é que tudo daria tão certo que no momento melhor da história, quando todo mundo estivesse feliz, com riqueza, Jesus ia voltar. Então Jesus ia voltar na melhor parte da história, como convidado de honra para coroar o sucesso da humanidade, e essa é a ideia pós-milenista. E finalmente chegamos nas características do que nós chamamos de amilenismo, que é, ou foi por muito tempo, a corrente majoritária de interpretação escatológica da igreja. É o que grande parte dos estudiosos de tradição reformada defendem, que é a ideia de que o milênio é agora. Ou seja, o tempo de intervalo entre a primeira vinda e a ressurreição e a segunda, que é a parúzia, é
o tempo que Jesus está reinando por meio da igreja. As forças de Satanás estão sendo de alguma maneira contidas para que o evangelho possa seguir, ser proclamado a todas as nações. Ou seja, Satanás está preso. Ele pode exercer uma certa força, mas não ao ponto de impedir que o evangelho possa ser proclamado em todo o mundo. O amilenista também crê que o milênio, esse tempo de intervalo, é o tempo de perseguição e de tribulação da igreja. Ou seja, a igreja já vem passando há 2000 anos por uma certa tribulação, por muitas perseguições. O amilenismo também diz que o triunfo divino, ele não é apenas material, mas é sobretudo espiritual. O pós-milenismo colocava e apostava suas fichas no avanço tecnológico, vai dar tudo certo, as pessoas estão ficando cada vez mais ricas, o homem está se desenvolvendo, o homem deixa de ser racista, o homem deixa de ser machista, todo mundo está subindo e se desenvolvendo, e aí Deus vai dar o ponto final. Não. Essa não é a ideia do amilenismo. O amilenismo olha para os benefícios espirituais daquilo que Cristo tem preparado para nós no fim dos tempos. E o próprio amilenismo crê que no fim desse tempo simbólico de governo de Jesus por meio da igreja, Satanás será solto, ele enganará as nações, nós teremos o advento daquela figura misteriosa que nós temos narrado no Novo Testamento, que é o anticristo, e a vitória derradeira de Jesus. Próximo slide. O amilenismo também, ele coloca, como eu disse para vocês, o ponto de referência, o seu início na primeira ressurreição e o seu fim na segunda ressurreição. Não é apenas a primeira vinda e a segunda vinda. Nós estamos falando também daquilo que nós chamamos na teologia de escatologia individual, ou seja, o destino de cada um de nós. Como nós lemos no texto, nós temos a primeira ressurreição. Os mártires e os outros cristãos mortos reinam com Cristo por 1000 anos, ou seja, durante o tempo presente. Nós estamos falando da morte física. Mas também tem a ideia da segunda ressurreição, que é a morte física que antecede o juízo final, que aponta para a morte espiritual. E os amilenistas, por fim, eles evitam estabelecer uma cronologia dos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Então tem muita gente, por exemplo, que está fascinado com uma certa cronologia de eventos que indicam a volta de Jesus Cristo. Primeiro tem que acontecer isso, depois aquilo outro, depois aquele outro, e depois Jesus vai vir. Para o amilenista a conta é um pouquinho mais simples. Jesus no final vai voltar. Poucas coisas indicam claramente o retorno iminente de Jesus. A evangelização de todos os povos, por exemplo, é uma marca do retorno de Jesus, mas não num nível tão analítico como os nossos irmãos pré-milenistas, dispensacionalistas, eles estabelecem dentro da sua forma de interpretar. E dentro do amilenismo, nós temos também uma visão diferente com relação a textos que muitas pessoas consideram como textos que acontecerão no futuro, mas que para o amilenista não é tão no futuro assim. É referência a coisas também que já aconteceram. Nós temos a ideia de um preterismo, ou seja, você interpretar certas coisas que Jesus disse como eventos que já aconteceram. Dois tipos de preterismo que existem dentro do amilenismo. Primeiro, o preterismo radical. Quando você lê o discurso escatológico de Jesus lá em Mateus 23, Marcos 13, Jesus fala da invasão de Jerusalém, Jesus fala da destruição, da abominação que é erguida dentro do templo. O preterista radical vai falar o seguinte: olha, tudo isso já aconteceu. E aconteceu quando Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Tudo isso já aconteceu. Nada vai acontecer para frente porque já é um tipo de revisitação daquilo que já aconteceu numa linguagem profética. Então, para o preterista radical não tem nenhuma coisa pendente para acontecer para a vinda de Jesus, não. E essa interpretação é
perigosa e considerada como problemática. Por quê? Porque ela mina, ela destrói as expectativas do povo de Deus em relação ao futuro, porque já diz que tudo já aconteceu e que muitos preteristas radicais também dizem que Jesus não vai voltar sequer. Por quê? Porque Jesus já está reinando na igreja. Agora, há um certo tipo de preterismo, que é um preterismo que a maioria dos amilenistas eles adotam, que é o chamado preterismo moderado. Ou seja, dentre tudo aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24, Marcos capítulo 13, algumas coisas já se cumpriram e outras estão para se cumprir. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. O restante das profecias que ainda estão para ser cumpridas vão se cumprir no retorno físico de Jesus em glória, quando nós teremos a ressurreição dos ímpios, dos justos, o juízo final, o aparecimento visível de Jesus, novos céus e nova terra e a remoção definitiva do pecado. Até aqui eu falei de elementos que povoam o imaginário do crente, mas eu quero falar e eu quero fazer uma pergunta bem honesta para os irmãos. O que realmente importa? O que realmente importa? Eu quero anunciar para vocês uma novidade aqui dentro do nosso canal e dentro da nossa escola de Didascalia. No ano passado nós fizemos um teste de cursos oferecidos no esquema de imersão, ou seja, 3-4 dias em sequência, onde nós imergimos, mergulhamos com profundidade em alguns temas. Nós falamos ano passado sobre a escatologia. Esse ano nós começamos também fazendo uma imersão no livro de Gênesis e nós acabamos de abrir as inscrições para a nossa segunda imersão de 2024 aqui na nossa escola de Didascalia, que se chama As Três Escatologias. Pois é, o tema do fim do mundo volta, é algo meio que cíclico, mas voltou aí por causa aí do tal do macetal apocalipse, e muita gente ainda tem muitas dúvidas, não apenas com respeito ao apocalipse, mas com relação à escatologia no sentido mais amplo e mais geral. Então, o que nós queremos fazer com essa imersão é apresentar para você 3 escatologias que nós encontramos no Novo Testamento. A escatologia de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos falou algumas coisas na sua pregação final sobre o fim dos tempos. A escatologia do apóstolo Paulo, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi uma das primeiras pessoas a falar sobre o fim do mundo, dado que as suas cartas são as cartas, vamos dizer assim, mais iniciais, Por exemplo, se nós pegarmos 1 Tessalonicenses, nós teremos aí a noção de que Paulo foi um dos primeiros a deixar registrado em termos de carta aquilo que era a compreensão do momento nas igrejas sobre o fim do mundo. E a terceira escatologia é a escatologia mais famosa, talvez, a mais fantástica em termos de usos de imagens, em termos de até algo que está relacionado a como as pessoas pensam ser o mundo, que é a escatologia de João. Quando que vai acontecer esses encontros? Dia 13, 14 e 15 de março, a partir das 9 horas da noite, sempre no horário de Brasília. Então são turmas que têm aí um número limitado de vagas, justamente para possibilitar esse contato mais próximo com as pessoas que podem fazer perguntas, que podem se manifestar na hora. E as nossas imersões, elas têm um diferencial, porque as gravações são colocadas à disposição de forma vitalícia a todas as pessoas que participam, porque às vezes você não pode estar num dia determinado. Todos os materiais que são apresentados, os nossos slides e sugestões de leitura também são colocados aí à disposição de todos os nossos alunos. E nós temos o certificado no final do curso. Aqueles que quiserem solicitarem podem ter aí o certificado com a carga horária para que
você possa fazer o uso como você quiser, dentro do contexto da sua igreja, ou dentro do contexto aí até acadêmico, para cumprir cargas horárias importantes. Então, março é o mês aí da escatologia, particularmente no Novo Testamento. Nós não vamos abordar a escatologia do Antigo Testamento, nós vamos ter um momento para isso, mas as inscrições estão abertas, o link está aqui na descrição, pessoal. Faça a sua inscrição, não perca essa chance de se aprofundar nas escatologias do Novo Testamento. Então fica aqui o meu aviso por meio desse vídeo, faça já as inscrições, o primeiro lote já está aberto. Se você deixar muito para frente, os lotes vão aumentando, o segundo lote, terceiro lote, e com isso os preços também vão aumentando. Então, faça aí o seu investimento agora, quando está barato, e esteja conosco nessa imersão no Novo Testamento, que com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Inscrições abertas, 3 escatologias do Novo Testamento, vamos estar juntos, o que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre o fim de todas as coisas. Vagas limitadas, hein? Então esteja conosco, Deus te abençoe e até a imersão 3 escatologias do Novo Testamento.